Olá, ressonantes! Bom, me chamo Lídia, né? Eu vim trazer aqui esse vídeo para vocês, para relatar sobre a minha experiência, né, com os estudos e com a onda do professor Hélio Couto, né? A minha ressonância. Então, primeiro de tudo, eu quero dizer para vocês que eu não vim falar que eu não tenho essa autorização para estar falando em nome do professor Hélio Couto. Eu vim falar apenas da minha experiência, certo? Com o material dele, da ressonância. Então, eu achei interessante, assim, contar para vocês o que me aconteceu antes, durante e depois dessa minha interação, né? Como tudo se expandiu para mim, como tudo aconteceu. De forma resumida, eu vou começar, mas para não ficar muito delongado, eu vou direto ao assunto, tá bom? Então, eu vou contar bem rápido. Há mais ou menos uns 8 meses atrás, eu estava atravessando uma crise muito grande, assim, de ansiedade, crise de pânico, e estava começando a ficar deprimida. Algumas pessoas que já me seguem nas outras redes sabem da minha vida, né? Que eu moro aqui na França, eu sou casada, e que estava um pouco complicada a questão do idioma, onde eu morava, era numa aldeia muito distante, estava muito isolada, eu sou muito comunicativa, enfim. E eu comecei a ficar muito mal, e muito para baixo. E comecei também tendo muitas crises durante o dia, meu esposo saía para trabalhar, e eu ficava em casa sozinha, né, isolada, sem conseguir me comunicar, né, e comecei a ficar criando um monte de coisa na cabeça, enfim. Então, partindo agora para a parte propriamente dita da minha história, né? Como foi que o professor chegou na minha vida, ou eu entrei, né, nessa vibração do professor. Um dia que eu estava muito mal, chorei muito, e eu fiz uma oração. E eu lembro que eu conversei com Deus e disse assim: me mostra a verdade, me mostra uma luz, que hoje eu consiga uma resposta, o que é que eu devo fazer. E daí depois eu me acalmei, fui fazer minhas coisas e num momento desse eu peguei o meu celular. E comecei, tipo quem tá folheando, né, ali, vendo os vídeos e tudo. E não demorou muito a aparecer o vídeo de um rapaz. Eu lembro que ele era um influencer, gente, eu não lembro o nome dele, eu só lembro que ele estava num podcast e ele dizia assim: olha, você já ouviu falar do professor Hélio Couto? Ele falando para o entrevistador, né? Ele é um físico, ele é enfim, ele começou a falar um monte de coisa sobre o professor Hélio Couto, né? Aí ele disse assim: ele te ensina sobre a física quântica. Através da física quântica, ele te ensina a você encontrar o seu reequilíbrio, você cocriar a sua história, você refazer a sua história, né? Você escrever sua história e você começa a criar as coisas e tal, não sei o que. E ele começou a falar, e aquilo de repente, na verdade eu nem lembro muito bem como foi, assim, direito como ele falou, mas a forma como ele falou, na hora se instalou. Está aí sua resposta para pesquisar quem é Hélio Couto. Mas não é possível uma coisa dessa. Vamos ver quem é Hélio Couto. E aí eu fui, né, nas redes sociais. Comecei pelo Instagram, comecei vendo as notas e tal, depois fui lá, né, no YouTube e tal. E aí eu dei de cara com aquela ressonância, né, que a gente faz, que ele fala, né, que é a PNL dele. E me lembrou muito algumas sessões de terapia que eu fazia com a minha psicóloga anos atrás, em que ela induzia muita coisa e a gente trabalhava mais ou menos isso, com a PNL também. Inclusive eu fui a pessoa que inspirou ela no TCC dela, né? No meu caso, né? Por conta das coisas que eu contei pra ela, enfim, voltando pra cá. Aí eu comecei a ficar assim louca. Sabe assim, eu terminava de ouvir uma e eu começava a ouvir outra, eu comecei a ouvir sobre relacionamento, sobre o poder, né, o poder infinito, sobre alegria,
sobre paciência. Olha, eu passei o dia inteiro, eu nem fome senti mais. Vejam só. Nesta mesma semana, meu marido já estava bastante irritado, né? E eu também, porque nós já havíamos enviado a minha documentação. Olhem só. 4 vezes. Já era a 5ª vez que nós tínhamos enviado minha documentação, né, para o setor aqui da França, para legalizar e tal, com o nosso papel, né, do nosso casamento, né, porque nós casamos em Portugal, eu tinha que ter entrado aqui, porque ele já mora aqui em França há 17 anos, enfim. E sempre era rejeitado. A gente enviava, com 30 dias eles respondiam, dizendo que foi rejeitado. E meu marido já estava ficando muito irritado, porque ele disse, eu não sei por que estão rejeitando o teu pedido, né, a tua legalização, eu tô mandando tudo, já mandei várias coisas, tudo que eles me pedem, coisas que eles mandam para trás dizendo que tá errado, eu mando novamente e refaço. O que é que tá se passando aqui? Por que tá acontecendo isso? Então, nessa mesma semana, nós conversamos sobre isso e tal, chegou o e-mail para ele, acho que tipo 2 dias depois que eu comecei a ouvir. Eu não tinha ainda lido livro nenhum dele, eu nem sabia do que se tratava a onda, nada. Daí, uns 2 dias depois chegou a resposta, dizendo que meus papéis tinham sido aprovados e tal, que era pra gente comparecer lá. Beleza, né? Sem contar que eu já tava há mais de 1 mês sem dormir direito, gente. Eu passava a noite inteira, tipo assim, quando dava umas 10, 11 horas, eu me dava um sono. Ali eu dava um cochilo de quase 40 minutos, 1 hora, acho, talvez, não muito. Eu acordava como se eu tivesse tipo, dormido já demais. Quando eu olhava no relógio, eu não tinha dormido nada. E eu passava a noite inteira. E quando o meu sono vinha chegar, era 4h30, 5 horas da manhã. Porque a cabeça acelerada, muita ansiedade. Era uma ansiedade tão grande que eu sentia meu coração bater aqui assim. Juro a você, nem fome eu tinha, porque não descia. A comida travava aqui, das crises que eu estava tendo. E depois que eu comecei a ouvir a PNL do professor, eu passei a dormir a noite inteira, eu já não sabia mais o que era isso. Acabaram as crises de ansiedade, e eu ficava super tranquila. E começaram assim, a surgir ideias, coisas, eu comecei a ficar bem otimista, os medos que estavam passando na minha cabeça desapareceram. O professor disse que não existe máscara, né? Mas era como se fosse uma máscara, assim, um estalar de dedos. E eu me aprofundando. Aí eu comecei a seguir um rapaz, que ele é brasileiro e ele tá aqui em Lisboa. E aí, falando da onda, porque eu perdi minha onda, porque antes da minha onda, não sei o quê, eu fui lá no chat dele e comecei a conversar. Disse, olha, desculpa, eu queria que você me explicasse melhor, porque eu tô começando a seguir o professor, eu tô em estudado, você tem algumas coisas para mim, algumas dicas, né, não sei o quê. Então a gente começou a conversar e ele começou a me explicar tudo em relação à onda e tal, me passou, aí ele fez, olha, quer um conselho, você entra lá, procura o pessoal, a equipe do professor Hélio, porque eles vão te explicar melhor. Aí eu, obrigada e tal, fui lá falar com o pessoal da equipe, né? E eles me explicaram, me mandaram, né, o blog e tal. Eu entrei no site e comecei a ver que tinham cursos, tinha o livro, que eu podia baixar o livro, que tinha os áudios, que isso e aquilo e tal. E tinha o caminho das palestras. Comecei eu no caminho das palestras. Quando eu tava, acho que na 3ª aula, logo no início mesmo, né? Eu disse assim, eu vou solicitar minha onda. Porque eu achei que demorava, né? Então eu digo, eu tô estudando, eu tava, né, bem focada. E eu vou começar a estudar o livro e vou solicitar minha onda também, né? Vou ver como é que funciona, né? Vamos ver como é que é. Eu fui e mandei o e-mail pro professor. De forma resumida, contei algumas coisas para ele. E eu lembro muito bem que na minha primeira onda eu não fiz assim pedidos assim de eu quero isso, eu quero aquilo, não. Eu só agradeci pela ajuda, eu expliquei que eu estava muito grata, né? Que eu não estava entendendo ainda muito bem, mas que eu ia entender tudo, que eu estava mesmo estudando e que eu tinha certeza que eu tinha encontrado a tal verdade que eu estava procurando, que eu tinha pedido nessa minha oração, né? E que a princípio eu gostaria que ele me ajudasse, se tivesse condições, a ter coragem, sabedoria e que isso se expandisse em mim,
em termos de estudo. Ok. Não pedi negócio de, eu quero um trabalho, eu quero isso. Não, nada disso. Embora eu queria, né, que tudo se legalizasse mesmo, que eu começasse na minha fluência, enfim. E o trabalho aparecesse. Mandei o e-mail. Continuei estudando, ouvindo. E, gente, pasmem, uma semana antes da minha onda chegar, eu comecei a perceber mudanças. Por exemplo, dentro de casa, os meus pensamentos otimistas, chuvas de ideias maravilhosas, coisas, sentimentos, assim, em mim, eu sentia a mudança. Eu nem sabia que isso era possível, né? E a coisa acontecendo. E eu sempre anotando, porque esse menino disse assim pra mim, olha, começa a anotar tudo que você perceber, seja lá o que for. Ok, e eu sempre anotando, né? No caderninho, tal. E eu realmente vivo assim, ó, com um caderninho, uma caderneta e um lapisinho, qualquer coisinha eu... Aí eu fui e na mesma semana, meu esposo chegou do trabalho, antes da minha primeira onda. Meu esposo chegou e disse, olha, eu tinha te inscrito numa agência de trabalho, mas eu não estava nem muito esperançoso. E por conta da tua documentação, né, e tal. Só que, para minha surpresa, hoje eles mandaram a gente comparecer lá à tarde, que eles têm uma entrevista, eles querem te conhecer melhor. Eu falei que você não fala francês com fluência e tal. E eles disseram que não tem problema, que eu fosse com a documentação que a gente tem e que eles querem conhecer você. Nós fomos. Para resumir a história, foi maravilhoso. Fizemos a entrevista. Algumas coisas meu marido teve que interlocutar, claro, né? Mas outras coisas eu entendia muito bem. Bom, me contrataram. Nesse mesmo dia eu assinei contrato. Eu fiz nesse mesmo dia um treinamento de 1 hora. E eu já saí de lá apta para trabalhar. E na segunda-feira da semana seguinte eu já comecei a trabalhar. Então, tipo, a onda não tinha nem chegado e tudo aquilo que eu estava desejando, eu nem tinha falado para o professor, dentro de mim, começou a surgir. Na semana seguinte, eu comecei a fazer o curso de francês, porque eu estava muito ansiosa, né, para desenrascar algumas coisas, que era para poder chegar no trabalho, pelo menos sabendo falar o básico. E dentro de uma semana eu consegui, junto ao professor, formular frases emergenciais que me desenrolassem lá no meu trabalho, para não parecer tão perdida. Porque lá a gente não pode estar pegando no telefone para usar o tradutor. Então a minha insegurança era essa e eu estava muito firme. E ainda tem outro detalhe. Nessa semana que tudo aconteceu, eu comecei a trabalhar, comecei a fazer o curso, o meu marido também estava esperando a resposta da imobiliária que nós tínhamos mando a carta solicitando um apartamento ou uma casa aqui no centro, que ficava perto do trabalho dele e perto do meu trabalho agora, que também está perto, né? Porque lá nessa aldeia que a gente morava, nem ônibus passava, então tudo tinha que ser de carro e era muito distante, era tipo 45 minutos de carro. Então não dava para ficar fazendo esse percurso todos os dias. Resultado, a imobiliária ligou, disse que o nosso contrato, nossa ficha tinha sido aprovada e que já tinha o apartamento pra gente, que a gente já podia também vir olhar. Então, isso tudo numa semana seguinte, tipo, coisas assim que estavam tudo enlinhadas, enrascadas, isso não resolvia, minha gente. E o universo, né, abrindo as portas. Resultado, a minha primeira onda chegou, continuou tudo uma maravilha. Eu não entendia muito bem o que se tratava, né, das cartazes, tudo o que falava, o que as pessoas falavam e o que eu fiquei assistindo muitos vídeos, né? E, pelo menos na minha primeira onda, eu sofri pouco com a minha cartaz, né? Eu tive crises de choro, de algumas coisas, de remorsos, né? De coisas que eu tinha feito, muita reflexão. Eu tinha atravessado um problema na minha infância, né? Questão de abuso. E dentro do caminho das palestras tem uma aula voltada para isso. E eu escutei essa aula. Eu acredito que ali eu me curei também disso. Porque depois disso surgiram outras evoluções, assim, que estavam bloqueadas para mim, né?
Então, assim, isso foi o resultado da minha primeira onda. Passaram-se o tempo, né, e eu pude solicitar a minha segunda onda. Daí, nessa segunda onda foi um pouco mais pesado, porque aí eu já estava mais bem inteirada do assunto, né, já tinha visto, né, toda a metafísica que o professor passava, muita coisa, né, magnetismo, muita coisa, e eu também tenho o meu lado espiritual, né, eu tenho mediunidade, então acho que muita coisa veio assim aflorar de uma vez só, uma avalanche mesmo. E na segunda onda eu sofri o impacto. Acho que eu não estava ainda preparada para ter pedido a segunda onda, né? 3 meses após a primeira. E aí eu sofri mais. Eu procrastinei algumas coisas. Depois me culpei, chorei muito por ter procrastinado, porque sabia que eu estava me sabotando. Eu tinha consciência o tempo inteiro disso. E comecei a brigar comigo mesma sobre essa sabotagem, né? Porque eu havia pedido mais expansão, eu havia pedido uma regularização dos meus hormônios, eu senti isso em meu corpo, né? E eu tinha pedido também o domínio da questão do meu trabalho e da questão do idioma, né? Para que eu aprendesse de forma mais rápida e fluida e ficasse muito bem e tal. Enfim. E o que é que aconteceu? Eu tive um impacto muito grande, porque houve uma semana, eu acredito que foi as 2 primeiras semanas, quando essa segunda onda chegou, eu fiquei assim, desmotivada. Bateu aquela autossabotagem, né? Bateu lá na trave e eu fiquei abusada. Eu fiquei de um jeito que eu não aguentava ouvir as aulas do professor. Eu não aguentava ouvir. É como se tivesse me encharcado de um jeito, sabe? Me dava um sentimento de revolta quando eu começava a estudar o francês, né? O idioma. Eu começava a ouvir a aula, o professor falar e tudo, e aquilo me encharcou, porque eu entrei quando a segunda onda veio, ela entrou com uma força e eu também entrei com força nos estudos. Era de uma maneira que eu passava metade do dia estudando francês e a outra metade estudando a mecânica quântica, assistindo aulas, revendo aulas, vendo outras coisas, comprando os cursos do professor. Então aquilo parece que me encharcou de um jeito. E eu não soube administrar isso. E começou a ficar um sentimento muito misturado em mim, de revolta, de tipo assim, ai, por que eu não aprendo logo? Por que a coisa não está acontecendo logo? E isso reverberou no meu corpo, né? Eu comecei a sentir muitas dores na coluna. Mas muitas dores, mesmo a ponto de levantar quase chorando para ir trabalhar. E a demanda do meu trabalho também aumentou muito. Antes eu fazia tipo 2 turnos, às vezes só um turno por dia, e a minha patroa começou a me escalar em 3 turnos, manhã, tarde e noite. E eu fiquei sobrecarregada e encharcada e meio revoltada, e comecei a querendo me sabotar. Eu já tinha vontade só de ficar deitada. E às vezes eu não queria ver nada, e daqui a pouco me dava aquela vontade de ver tudo. Então foi muito misturado assim, as primeiras semanas. Depois eu parei, disse assim, não, epa, tem alguma coisa errada. Tem, que a gente sabe, a gente sente, né? Isso está errado. Eu tenho que ir por partes. Não vou sobrecarregar, vou devagar, vou acompanhar. Na medida que for chegando a informação, eu vou assimilando. E eu não vou fazer mais isso, porque senão pode ser que tenha um efeito contrário para mim. E a coisa continua acontecendo, né? O meu salário, que era uma ninharia no início, ele triplicou, graças ao universo e a tudo que eu estava estudando e co-criando e tal. Eu não tinha perspectiva de viajar ao Brasil de férias, e isso foi permitido. E as portas continuaram se abrindo, né? Lá na empresa
eu comecei a receber muitos elogios, as clientes solicitando minha patroa. Olha, eu quero aquela brasileira, eu quero ficar com aquela menina, ela é boa. E ela dizia, ela não tem mais a agenda dela, o tempo dela tá todo preenchido, a planilha dela já não tem vaga. Então, assim, eu comecei a sentir, pra mim, né, o retorno de tudo isso. Nem sempre foi fácil, ainda não é, tem dias que é desafiador. Eu lembro que, um detalhe que eu esqueci de contar pra vocês, que na minha primeira onda, quando eu fui logo trabalhar, né, que a agência me chamou e tudo, eles me escalaram para trabalhar num castelo. Eu fazia 60 horas lá nesse castelo e eu ganhava bem lá nesse castelo. Só lá no castelo eu tirava um dinheiro bom. E ainda tinha mais 2 clientes por fora o horário do castelo. E eu recordo que quando chegou, acho que na metade da onda, tipo, eu já fazia o quê? Acho que quase 2 meses, as pessoas do castelo de repente mudaram comigo. E cismaram e disseram que não queria mais o meu trabalho lá. E eu lembro que eu sofri, eu fiquei mal. E até o meu marido disse assim, olha, você é uma mulher que estuda tanto, tá aí se preparando tanto para suas emoções, tem que saber lidar com isso também. Eu acho que você não tem que encarar isso como uma perca, né, ou uma perda. Você tem que ver isso como uma coisa boa. Com certeza tem algo melhor para você. E realmente foi na hora, eu não conseguia ver assim. Fiquei com o âmago ferido, né? Mas depois eu disse, não, é isso aí. Tem coisa melhor para mim. E realmente veio. E muito melhor. Né? Eu fui escalada para outras casas, para outros clientes maravilhosos, muito melhores, né? Que souberam valorizar o meu trabalho. E eu estou me dando muito bem. Graças a Deus. Existem alguns pontos que eu ainda quero ajustar, né? Esses meus pedidos agora da segunda onda. Mas o que eu quero dizer para vocês é que é real. Quem estiver pensando em fazer, analise tudo, pesquise tudo sobre o professor. Assistam, né, às aulas que ele tem lá do Caminho das Palestras. É gratuito. Leia os livros dele, se puder. Compre os cursos, adquiram os cursos, porque isso vai te ajudar bastante. E nunca é tarde para começar a assistir e a rever os vídeos. Eu sempre que sinto necessidade, eu volto lá e vou novamente assistir outra aula, né? E é bom, é muito bom. Porque tem coisas às vezes que passa batida naquela hora, mas depois quando você vai lá ouvir, você diz assim, isso está fazendo mais sentido agora, né? Então, é isso, não desistam, vamos continuar expandindo, vamos continuar buscando o nosso melhor. A onda do professor, ela realmente, assim, trouxe muita coisa boa para mim, em termos de tudo, assim, espiritual, humano mesmo. Eu tenho aprendido muito. E por consequência o material, porque quando você está bem dentro de você, as coisas exalam de uma maneira que melhora também o seu exterior, né? Então, eu tenho buscado isso também. E meu próximo passo vai ser organizar algumas coisas dentro do meu relacionamento, porque eu quero continuar sempre assim, me relacionando bem com as pessoas, né? Com os ambientes onde eu frequento e principalmente com as pessoas que estão ao meu lado e que vivem ao meu lado. Então, isso é muito importante também, né? Para que a gente fique bem, tudo flua bem, de maneira boa, tem que estar tudo em harmonia. Então, eu tenho passado a minha experiência, né? Para quem me busca, para quem procura aprender e para quem tem curiosidade e que está pesquisando também. Então, eu espero que vocês tenham bons estudos, eu desejo bons estudos, boas aulas, um bom aprendizado com o professor Hélio e com essas aulas maravilhosas. E é isso aí, vamos expandir, vamos de ondas atômicas e ressonantes,
Beijinhos pra vocês.